O livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, e ele continua a história do livro anterior, Gênesis, que acabou com o neto de Abraão, Jacó, levando sua grande família de 70 pessoas ao Egito. O 11º filho de Jacó, José, se tornou o segundo na linha de comando do Egito e salvou sua família inteira da fome. O faraó, rei do Egito, ofereceu que a família viesse viver refugiada ali. Então, eventualmente, Jacó morre no Egito, e José e todos seus irmãos morrem também. Cerca de 400 anos se passam e a história de Êxodo começa. Esse nome se refere ao evento que acontece na primeira metade do livro. É a saída de Israel do Egito. Mas o livro tem uma segunda metade, que acontece aos pés do Monte Sinai. Nesse vídeo, vamos focar apenas na primeira parte, onde séculos se passaram e os israelitas foram férteis e se multiplicaram e encheram a terra. Esse trecho é uma referência deliberada à bênção que Deus deu à humanidade lá no Jardim do Éden e nos lembra da história bíblica até aqui. A humanidade confiscou a bênção de Deus através do pecado e da rebelião, e Deus escolhe a família de Abraão como um veículo pelo qual ele vai restaurar a sua bênção a todo o mundo. Mas o faraó não vê Israel como uma bênção. Ele pensa, na verdade, que esse povo israelita é uma ameaça ao seu poder. E como aconteceu em Gênesis, a humanidade se rebela contra a bênção de Deus, e o faraó tenta destruir a fonte dessa bênção, os israelitas. Ele os escraviza brutalmente e os força a trabalhar e ordena que todos os meninos israelitas sejam afogados no rio Nilo. O faraó é o pior personagem da Bíblia até agora. Seu reino condensa a rebelião humana contra Deus. O faraó redefiniu tanto o bem quanto o mal, de acordo com seus interesses, que até o assassinato de crianças inocentes se tornou bom para ele. E então o Egito virou pior que a Babilônia do livro de Gênesis. E agora Israel clama por ajuda contra essa nova Babilônia, e Deus responde. Primeiro, Deus reverte a maldade do faraó quando uma mãe israelita lança seu filho dentro do rio Nilo em uma cesta. O bebê flutua salvo em direção à família do faraó. Ele é chamado de Moisés e cresce até se tornar o homem que Deus vai usar para derrotar a maldade do faraó. Na famosa história da sarça ardente, Deus aparece a Moisés e diz para ele ir até o faraó e ordenar que liberte os israelitas. E Deus diz que sabe que o faraó vai resistir, e por isso ele trará seu julgamento ao Egito, na forma de pragas, e vai endurecer o coração do faraó. Aqui somos introduzidos à próxima parte principal da história, o confronto entre Deus e faraó. Agora, o que isso quer dizer? Que Deus vai endurecer o coração do faraó? É muito importante ler essa parte da história bem de perto e na sequência. No primeiro encontro entre Moisés e o faraó, a história diz simplesmente que o seu coração endureceu. Não temos indício de que Deus tenha feito qualquer coisa, e em resposta, Deus manda o primeiro conjunto de 5 pragas, cada uma confrontando o faraó em um de seus deuses egípcios. E cada uma das vezes, Moisés oferece a chance para o faraó se humilhar e libertar os israelitas. Mas depois de cada praga, o coração do faraó endurece ainda mais, ou ele endurece ainda mais seu coração. E ele está fazendo isso pela sua própria vontade. E é com o segundo conjunto de 5 pragas que nós começamos a ouvir como Deus endureceu o coração do faraó. Então, o ponto da história parece ser que mesmo que Deus soubesse que o faraó iria resistir à sua vontade, ele ainda lhe oferece todas as chances de fazer a coisa certa. Mas eventualmente, a maldade do faraó chega num ponto onde não há mais volta. Até mesmo seus conselheiros pensam que ele está perdendo a razão. E é nesse ponto que Deus assume o controle e dobra a maldade do faraó na direção do seu propósito redentor. Deus atrai o faraó para a sua própria destruição, enquanto salva o seu povo, que é o que acontece a seguir. A última praga é a noite de Páscoa, e Deus vira o jogo com justiça. Assim como o faraó matou os filhos dos israelitas, Deus vai matar os primogênitos do Egito com a praga final. Mas, diferente do faraó, Deus providencia um meio de escapar através do sangue do cordeiro. E aqui a história para e nos apresenta em detalhes o ritual israelita da Páscoa. Na noite anterior à saída de Israel do Egito, eles sacrificam um cordeiro jovem e imaculado e pintam os batentes das portas com seu sangue. E quando a praga divina cai sobre o Egito, ela passa pelas casas cobertas pelo sangue do cordeiro e os seus filhos são poupados. E todo ano, desde então, os israelitas encenam novamente essa noite, para lembrar e celebrar a justiça e a misericórdia de Deus.
Mas, por causa do seu orgulho e rebeldia, o faraó perde o seu filho e é compelido a finalmente deixar os israelitas irem. E então acontece o êxodo dos escravos israelitas do Egito. Mas não muito tempo depois de saírem, o faraó muda de ideia. Ele reúne o seu exército e persegue o povo de Israel para um último confronto. Enquanto o povo passa a salvo por entre as águas do Mar Vermelho, o faraó marcha na direção da sua própria destruição. A história de Êxodo termina com a primeira canção de louvor da Bíblia, conhecida por Canção do Mar. E a última linha declara que o Senhor reina eternamente. A canção reconta, em forma de poesia, a história do reino de Deus e como ele está em uma missão de enfrentar a maldade no seu mundo e resgatar aqueles que são escravizados por ela. Deus vai trazer o seu povo para a terra prometida, onde a sua presença divina habitará entre eles. Essa história mostra o que acontece quando Deus reina sobre o seu povo. Mas depois que os israelitas cantam essa canção, a história faz uma curva. Os israelitas estão andando pelo deserto em direção ao Monte Sinai. Eles estão com fome, com sede, e começam a criticar Moisés e Deus por resgatá-los. Eles dizem que anseiam pelos bons dias antigos no Egito. Loucos! Então, graciosamente, Deus providencia comida e água para Israel no deserto. Mas esses relatos lançam uma sombra escura na história, e começamos a nos perguntar: será possível que o coração do povo de Israel seja tão duro quanto o do faraó? Mas, por enquanto, essa é a primeira metade do livro de Êxodo.